Olá, pessoal! Começaremos agora a unidade 2, né, da nossa apostila, do nosso material. Para tanto, eu queria que vocês tivessem em mente o que vocês precisam saber da unidade 1, o que precisa estar muito bem gravado para que nós possamos entrar na unidade 2. Então, noção de texto, eu vou colocar aqui, conceito de texto, então vocês precisam saber responder o que é texto. Conceito de gênero textual. Para saber o que é gênero textual, eu quero que vocês saibam conceituar, me dizer o que é um gênero textual, explicar, dar exemplos, certo? Eu quero que vocês saibam quais são os conhecimentos prévios para a leitura. Não vamos esquecer que essa primeira unidade, nós tratamos de texto, noções básicas de texto, gênero textual e algumas questões sobre leitura. Na unidade 2, nós veremos também continuação de fatores de textualidade, mas a gente precisa estar com esses conceitos bem claros. Quais são os conhecimentos prévios na leitura? Quais são as estratégias básicas de leitura? Então, a unidade 1 trouxe basicamente esses conceitos, certo? E vocês precisam, se alguém ainda não sabe responder, volta lá na unidade 1, retomem o conteúdo para que vocês passem para a unidade 2. Na unidade 2, então, continuando um pouquinho com o texto, nós vamos ver alguns elementos de textualidade. Para que o texto seja um texto, o que ele precisa ter, além de estar dentro de um gênero textual? Lembrando que o gênero textual ele está lá reconhecido na sociedade, circulando em todas as esferas, todos os domínios discursivos. Eu vou ler um trecho aqui e a gente vai refletir sobre isso. O Brasil, eu vou grifando, o Brasil é um país maior do que os menores e menor do que os maiores. É um país grande porque, medida sua extensão, verifica-se que não é pequeno. Divide-se em 3 zonas climáticas absolutamente distintas, a primeira, a segunda e a terceira. Sendo que a segunda fica entre a primeira e a terceira. As montanhas são consideravelmente mais altas do que as planícies, estando sempre acima do nível do mar. Quem escreveu isso foi Milor Fernandes, chamando o texto que ele publicou é o Brasil, Descrição Física e Política. O que é isso, gente? Isso é um texto? Né? O que nós temos aqui? Será que nós podemos considerar isso aqui um texto? Que é um parágrafo? Nós sabemos que um parágrafo é composto por frases, nós temos várias frases, orações. Lembrando que oração contém verbo e frase não necessariamente tem um verbo, então nós temos aqui várias orações. Isso aqui pode ser considerado um texto, embora ele queira transmitir alguma mensagem, né? É evidente que o texto acima é uma brincadeira de Milor Fernandes, mas ele mostra para mostrar, ele está mostrando que o texto não é apenas uma sequência jogada de frases. O texto precisa ter, acima de tudo, para ser considerado um texto, coesão e coerência. Essas duas são as principais noções desta unidade que vocês precisam ter em mente, certo? Eu coloco aqui no começo que, deixa eu pegar a mais importante aqui. O texto precisa ser bem articulado, bem escrito, adequado aos propósitos a que se destina. Então, um texto desarticulado, truncado, incoerente e inadequado nos causa o quê? Estranheza, né? Ele fica emperrado, ele não diz nada, não progride, como é esse texto aqui. Então, nós precisamos tomar cuidado. Ele deve ter, além de coesão e coerência, informatividade, ou seja, ele precisa passar informações e conteúdos relevantes, certo? Então, eu vou pular esse trecho aqui, vocês podem ler depois na apostila de vocês, mas são esses os parâmetros de textualidade que vocês precisam saber. Então, primeiro, coesão. A coesão do texto se relaciona à microestrutura do texto, que são aqueles elementos de referenciação, se você se refere durante o texto ao que vem antes, ao que vem depois, por exemplo, os pronomes ele, ela, isto, disto, aquele, aquela. Então, nós estamos a todo momento referenciando o que nós já dissemos, o que nós vamos dizer,
com os referenciadores, e eles servem para progredir o texto, ou seja, as conjunções, que são os elos coesivos, né? Eles vão progredindo o texto. Assim, então, portanto, dessa forma, a gente vai progredindo, fica um texto coeso. A coesão tem a ver com a microestrutura, com aqueles aspectos internos do texto. A coerência, ela está ligada à coesão, né? Porque ela precisa de coesão para ser um texto coerente. A coerência é aquilo que desenvolve e mantém o tema de forma plausível e lógica, é o global, é a macroestrutura. Então, você consegue compreender aquele texto coeso, fazendo dele, né, quando ele é um texto coerente. O que deixa o texto coerente são, muitas vezes, os aspectos coesivos, muitas vezes. Depois a gente pode ver uns textos que não têm coesão, mas que são completamente coerentes. A informatividade, que é o grau de informação que aquele texto tem, né? Isso vai depender muito do que o autor escreveu e o grau de compreensão que o leitor também vai conhecer sobre aquele texto. Porque assim, o texto pode ter um grau altíssimo de informatividade, só que se aquele leitor não tiver conhecimentos básicos para compreender aquele texto, quais seja lexicais, né, de vocabulário, ele não tem vocabulário suficiente para compreender aquele texto, para ele não vai ter informação suficiente, vai faltar informação, porque ele não reconhece aquelas palavras, ele não reconhece aquela estrutura, ele não reconhece aquele gênero textual, por isso que precisa estar dentro, adequado às situações de uso e o contexto daquele leitor. A situacionalidade, aí entra a questão do contexto, né? Na informatividade é informação, situacionalidade tem a ver com o contexto, né? Ele precisa estar numa situação de língua. A intencionalidade, porque todo locutor que fala, que é aquele remetente, que escreve, precisa ter uma intenção quando ele escreve para o seu interlocutor, ou seja, para o remetente daquele texto, para o destinatário daquele texto, ele precisa ter intenções implícitas ou não implícitas. Isso é a questão da intencionalidade. A intertextualidade é o diálogo que um texto faz com outro, isso a gente vê muito em propagandas, em músicas, né? Então, retomando texto de outros dentro daquele texto, isso é intertextualidade, quando a gente vê a presença de outros textos dentro de um texto. E, por fim, a aceitabilidade, porque se ele não está adequado àquela situação, ele não vai ser aceito por aquela pessoa que leu, né? Então, ele deve assumir os formatos que a comunidade aceita, como eu falei numa aula anterior. Não adianta você colocar uma mensagem informal dentro de um contrato, por exemplo, de aluguel, né? Ou um contrato de aluguel no formato de um texto informal, como, por exemplo, um bilhete. Não tem nada a ver. Ele vai ficar inaceitável aquele texto, ok? Então, eu deixo aqui vocês refletirem um pouco sobre esses fatores de textualidade para entrarmos no próximo vídeo com alguns exemplos.